Deus seja louvado. Título desta mensagem: do túmulo para o trono. Peço que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10, que diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nesses versos, o apóstolo Paulo analisa as conexões extraordinárias pelas quais Deus nos salvou. E Deus não apenas nos redimiu e nos reconciliou, mas a graça de Deus também nos ressuscitou da sepultura do pecado e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Veja que ninguém nunca começou tão baixo e terminou tão elevado quanto a nós que fomos salvos, fomos ressuscitados da sepultura do pecado e fomos postos com Cristo, assentado na glória. A salvação não é apenas curar uma pessoa doente e nem simplesmente fazer um coxo andar, mas é dar vida a um cadáver, como Jesus fez diante do túmulo de Lázaro e exclamou: Lázaro, venha para fora. Mesmo assim, o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, nos chamou e nos ressuscitou. Bendito o Senhor, para vivermos com Ele. Fomos ressuscitados do túmulo para o trono, ou seja, do túmulo do pecado para se assentar no trono do Salvador. Fomos ressuscitados da sepultura para a glória, da sepultura para o palácio, de um caixão para termos uma coroa. Essa é a mensagem que Paulo tinha para a igreja de Efésios. E essa é a mensagem que Deus traz para nós nesta tarde ou nesta noite. Olharmos para esses versículos de 1 até 10. Há 3 títulos principais que eu desejo definir perante vocês. Primeiro, o que nós éramos, no versículo de 1 a 3, e em seguida, o que Deus fez por nós, versículo 4 a 6. Vamos começar no verso 4,
o que éramos. E Paulo começa lembrando aos crentes em Éfeso o que eles eram antes da sua conversão e os conduz por uma viagem ao necrotério. E não é uma visualização bonita. Ele começa no versículo 1 dizendo: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele se refere a todos os crentes em Éfeso e a todos que estão ouvindo esta mensagem hoje, que foram escolhidos antes da fundação do mundo, foram redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, que diz: vós estando mortos. Morto aqui não se refere à morte física, mas refere-se à morte espiritual, que éramos como cadáveres espirituais. Estávamos espiritualmente sem vida. Não éramos capazes de fazer nada para nos salvar. Éramos incapazes de escutar a verdade. Éramos incapazes de desejar a verdade. Não éramos capazes de responder a verdade. Estávamos definitivamente mortos, o tanto quanto poderíamos estar. Quero te fazer uma pergunta relacionada ao estado espiritual. A pergunta é: o que um homem morto é capaz de fazer? A resposta é simplesmente feder. Isso é tudo que um morto pode fazer. Um homem morto não pode trabalhar. Um homem morto não é capaz de crer. O homem morto não pode fazer nada para se recomendar a Deus. Um homem morto não pode ter desejos. O homem morto não pode caminhar com os passos da fé, ou seja, não tem vida dentro de si para escutar ou para enxergar ou responder o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse aos crentes de Efésios que vocês estavam mortos. Ele disse: nos vossos delitos e pecados. Ambas palavras estão no plural e representa a multidão de pecados que cada um deles já tinha cometido. Delitos está se referindo, bendito o Senhor, a passos falsos para distante do caminho que eles deveriam seguir. E ele diz: nos quais andastes outrora. Toda a vida de vocês foi uma vida submersa no pecado. Toda a vida de vocês se afogaram em um oceano de pecado, e cada passo de suas vidas, ao realizar suas atividades diárias, era um passo a passo até o pecado. Ou seja, cada passo da vida de vocês, na caminhada que vocês viveram, era passo de pecado e transgressões contra Deus. Então Paulo esclarece isso e diz: havia 3 grandes superpotências que mantinham cativo todo homem incrédulo, cativo nas correntes do pecado, que era o mundo, a carne e o diabo, e cada um deles muito mais poderosos do que qualquer incrédulo. E Paulo agora passa por essas 3 superpoderes, um de cada vez. Ele começa com o mundo e ele diz:
segundo o curso deste mundo. O mundo aqui se refere à ordem mundial atual, o sistema mundial perverso que está em revolta contra Deus. Bendito o Senhor, que é anti-Deus, anticristo e é anti-verdade, anti-família, ante tudo que é santo, sagrado, justo e bom. Uma vez vocês foram arrastados, apanhados, levados aos maremotos deste mundo, e estavam caminhando de acordo com o curso deste mundo. Vocês estavam se afastando de Deus, se desviando. Então ele cita a segunda superpotência, que é o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, de acordo com o príncipe da potestade do ar. E é exatamente o que ele diz. Esse é o Satanás, o maligno. E ele é tão penetrante, ele diz, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra opera, está no tempo presente, significando que Satanás está sempre operando. Ele e todos os espíritos demoníacos é uma voz ativa, significando que o diabo está sempre operando, seduzindo, tentando, corrompendo aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, fazendo com que eles sejam filhos da desobediência. Bendito seja o Senhor. E enganando, deixando eles cada vez mais cegos. Então Paulo menciona o terceiro superpoder, o verso 3, que é a carne. E ele diz, entre os quais, referindo-se a todos os incrédulos, essa não é apenas uma categoria de alguns incrédulos, é uma declaração geral de cada pessoa que está separada do Senhor Jesus Cristo, entre os quais, observe que também o apóstolo Paulo se inclui nisso, na sua vida pré-conversão, antes da estrada para Damasco, antes que o Cristo ressurreto aparecesse para ele. Paulo se coloca na mesma categoria. Paulo, ele era um hebreu de hebreus, circuncidado no 8º dia da tribo de Benjamim. Ele era tão religioso quanto qualquer pessoa no planeta Terra. Ele era um fariseu. Ele conhecia a Bíblia de dentro para fora, mas ainda assim ele foi mantido no cativeiro pelo mundo, pelo diabo. E Paulo está se incluindo aqui, até mesmo em sua própria carne, entre os quais também todos nós. É uma declaração abrangente. Todos nós andávamos outrora, dia após dia, seguindo as inclinações da nossa carne, o forte apetite pelo pecado que nasce na nossa carne pecaminosa, a natureza humana corrupta e fazendo a vontade da carne, simplesmente alimentando essa carne, dando alimento a ela, pelo qual vivíamos, e também dos pensamentos, que é o ponto de entrada para todas as coisas. E agora ele chega ao ponto principal de tudo isso e diz: e éramos por natureza filhos da ira,
Esse é um hebraísmo para crianças debaixo da ira, crianças que merecem a ira. E mesmo os eleitos de Deus, antes da sua conversão, estavam debaixo da ira de Deus. Eles não estavam numa categoria separada, do lado, apesar de Deus os amar com um amor eterno. Mas enquanto eles estavam no mundo caminhando, eles também eram objetos da ira de um Deus Santo, Todo-Poderoso no céu, porque eles estavam separados do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: até eu mesmo era um filho da ira, assim como os não eleitos, assim como todos os outros incrédulos. Eu, Paulo, também fui um incrédulo. E isso mostra a doutrina da depravação total, que ensina que parte do homem está radicalmente corrompido pelo pecado e que esse homem está morto. Bendito seja o Senhor. Seus pensamentos estão obscuros, eles não podem enxergar a verdade. Seu coração está contaminado, ele não deseja a verdade. E se vocês querem saber o que há de errado com o mundo, hoje em dia, em poucas palavras, eu vou fazer explicação para essa insanidade que está ocorrendo no mundo hoje em dia. Não procure algo mais do que fala esses 3 versículos. E nenhuma forma de governo humano pode funcionar ou melhorar ou dar certo com pessoas que estão nesse estado de depravação. Nem mesmo a democracia pode dar certo. Um governo do povo para o povo, se o povo é filho da ira e está morto em delitos e pecados. Mas a única solução para as nações do mundo é o que vamos meditar nos próximos 3 versículos. A legislação não irá resolver, a política não irá resolver isso, os programas financeiros não irão dar certo, somente Deus pode intervir. Vamos começar no verso 4. O que Deus realizou. Primeiro, vimos o que nós éramos, agora o que Deus fez por nós. O nosso estado de pecado era tão desamparado que exigiu a dramática intervenção divina. Portanto, no verso 4 lemos: mas Deus, louvado seja Deus pelos mais que está escrito na Bíblia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a palavra rico aqui significa ser fabulosamente rico, e misericórdia significa ter dó daqueles que estão aflitos e ser movidos por compaixão, empatia para com aqueles que estão debaixo de sua ira. Deus é um Deus rico em misericórdia e por causa do seu grande amor, extremamente vasto com que nos amou, e tudo sobre esse grande amor que elege, predestina, redime, perdoa e zela por causa do grande amor que nos amou. Deus fez 3 coisas por nós. Nos deu vida juntamente com Cristo. Isto está se referindo
a doutrina da regeneração está se referindo à verdade do novo nascimento, que é comparado a uma ressurreição espiritual daqueles que estão mortos em ofensas, delitos e pecados, para repentinamente ganharem vida. Eu quero que vocês observem que há apenas um agente ativo. O assunto disso está no verso 4, Deus. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E esse agente ativo está operando no novo nascimento. E esse é Deus. Somente Deus. Deus por si só e por si mesmo nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. E como Cristo ressuscitou de entre os mortos após sua morte na cruz, da mesma forma e com o mesmo poder de ressurreição, nos ressuscitou da sepultura do pecado e nos deu vida juntamente com Cristo. E Paulo agora diz: pela graça sois salvos. Tudo isso foi pela graça de Deus, que é o favor imerecido da misericórdia de Deus, sendo concedido a nós. Pela graça somos salvos. Aí vem a pergunta: salvos de quê? E a resposta está no final do verso 3. Éramos filhos da ira, estávamos condenados à destruição eterna, e Deus interveio, e Deus nos salvou. Deus nos salvou de si mesmo. Veja bem, a salvação é de Deus, por Deus e para Deus. Somos salvos da ira de Deus, somos salvos pela graça de Deus e somos salvos para a glória de Deus. Ou seja, a salvação é totalmente e completamente centrada em Deus. Veja o que diz o verso 6. Deus não apenas nos ressuscitou da sepultura do pecado, mas nos deu vida juntamente com Cristo. Aí no verso 6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou, elevando às alturas do céu, pois agora estamos em Cristo, e Cristo está sentado à destra de Deus o Pai. Só Deus pode fazer isso, não Deus de nós, mas foi simplesmente Deus sozinho. Não o Deus no pregador, não o Deus no evangelista, mas Deus somente, Deus. Bendito seja o Senhor. E a única coisa que nós contribuímos para a nossa salvação foi o nosso pecado colocado sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo restante foi feito por Deus. Agora, por que Deus fez isso? A primeira resposta está no verso 7. Preste atenção. A salvação para você e eu, para tirar você e eu do inferno, para entrar no céu, é secundário, mas o que é primordial é a glória de Deus em nossa salvação. Vemos no verso 7, aqui está a razão para mostrar nos séculos vindouros. Isso se refere à eternidade. Os mundos sem fim significa mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus por toda a eternidade e nos fazer como troféus da sua graça, em salvar aqueles que estão mortos em ofensas e pecados,
Segunda razão está no verso 8 e 9, e essa nos faz calar. No final do verso 9 ele diz: para que ninguém se glorie, para que não haja nenhum merecedor lá no céu, e que ninguém possa se gabar. No verso 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, até mesmo a fé, pelo qual cremos, é em Cristo Jesus. Não é de nós mesmos, porque estávamos mortos em ofensas e pecados e não tínhamos habilidade alguma para invocar o nome do Senhor. Estávamos espiritualmente cegos, surdos, mortos. Bendito seja o Senhor. Foi Deus quem teve que nos conceder o dom da fé, mas Ele teve que primeiro nos regenerar e nos conceder vida, e aí sim depois nos conceder a fé. E isso acontece numa fração de segundos, em um momento, mas é a regeneração que precede a fé, ou a regeneração que produz a fé. E tudo isso veio fluindo do trono da graça, a salvação e a fé, para crer nessa tão grande salvação. E ele diz: é dom de Deus, a justiça de Cristo, a qual estamos revestidos, é um dom de Deus, mas também a fé para crer em Jesus Cristo. Sempre se fala do livre-arbítrio, mas homens mortos não possuem livre-arbítrio. No verso 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, não podemos ter crédito por nada. É tudo pela graça. E, finalmente, a última razão está no verso 10, que é para nos realizarmos o seu propósito eterno, cumprirmos o seu plano eterno de salvação. Verso 10, pois somos feitura dele. E isso também fala da regeneração, pois somos feitura sua para as boas obras, porque não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para realizarmos boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Pois antes da fundação do mundo, Deus havia escrito no seu decreto eterno, glória a Deus, desde os tempos memoriais no passado, Deus determinou quais seriam as boas obras que vocês iriam realizar nesta vida. E enquanto você estiver nesse planeta Terra, ainda há mais trabalho para você realizar, até o dia em que você partir para a eternidade. Então, Deus traçou o caminho para toda a nossa vida. Então, se você é um crente em Jesus Cristo, nessa tarde ou nesta noite, é porque Deus, de uma forma dramática, interveio na sua vida. Que Deus visitou o necrotério no qual você estava morto em seus delitos e pecados, quando você estava mantido pelo mundo e pela carne e pelo diabo, quando você era totalmente incapaz de se reconciliar com Deus, quando você era incapaz de até mesmo crer no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Você estava completamente sem qualquer vida espiritual e sem qualquer habilidade de crer. E Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ressuscitou você da sepultura do pecado e te colocou na vida eterna e te deu os dons do arrependimento,
da fé, e ele te elevou às alturas do céu e te fez assentar no trono do Senhor Jesus Cristo, e colocou você em Cristo. Deus realizou tudo, glória a Deus. Foi uma época em que tudo o que tínhamos feito era pecar, a cada passo na jornada da vida. Portanto, isso nos diz: se Ele preparou boas obras para nós caminharmos nelas, que não podemos desperdiçar o restante de nossas vidas aqui na Terra. Não podemos perder um momento de tempo que resta para nós aqui nesta planeta Terra, porque Deus já traçou nosso horizonte, porque Deus já predestinou as boas obras para nós. Antemão, antes de terminar, quero fazer uma pergunta para você nesta tarde, que ouve esta mensagem. Deus te ressuscitou da sepultura do pecado? A pergunta não é: você é um membro de uma igreja? A pergunta também não é: você foi batizado? A pergunta também não é: você frequenta alguma reunião evangelística? Tudo isso são coisas boas, mas não te conduzem para o céu. Você precisa receber Jesus Cristo em seu coração e ser ressuscitado espiritualmente pela graça de Deus e ser vivificado em Jesus Cristo. Ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Venha abraçá-lo com os braços da fé, e ele irá te coroar com a sua graça. O que você possa fazer, e que você possa fazer isso hoje, nesta tarde. Glória a Deus. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.